pessoal, tudo bem? Vamos para a aula dessa semana? Então, seguindo o nosso estudo de magnetismo, a gente vai estudar nessa semana o cálculo pela lei de Biot-Savart. O que é essa lei? É uma lei que vai calcular para nós o valor do vetor indução magnética em fios retilíneos. Tá? Então, a gente está dando um passinho a mais, avançando um pouco mais aqui na parte de magnetismo. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu colocar para vocês aqui a apresentação. Perfeito. Então, aqui, ó, lei de Biot-Savart. Biot e Savart foram dois físicos, né, que eles calcularam, eles descobriram a relação entre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica e as suas propriedades. Então, a distância, o formato do fio, esse tipo de coisa. Tranquilo? Qual que é a lógica de tudo isso aqui? A lógica, a gente pegando a aula anterior, a aula da semana passada, nós vimos o seguinte na semana passada, que cargas elétricas em movimento, elas geram campo magnético. Então, isso aqui foi o nosso assunto, nossa observação da semana passada, perfeito? Tá aqui. Bom, outra coisa que você já sabe, correntes elétricas são cargas elétricas em movimento, perfeito? Corrente elétrica, você estudou lá no segundo trimestre, sabe que é carga em movimento. Qual que é a conclusão que você tem? Bom, a conclusão, pessoal, é uma conclusão relativamente óbvia, ó, que correntes elétricas geram campos magnéticos. Então, esse é o assunto da aula de hoje, é calcular esse campo magnético gerado por correntes elétricas. Tranquilo raciocínio, pessoal? Beleza? Essa é a ideia que nós temos aqui. Aí o que acontece? Para fazer esse cálculo, veja, a gente vai chamar esse vetor de vetor indução magnética e vai representar pela letra B. A gente não usa o nome do vetor campo magnético, chama-se vetor indução magnética. Aí tem que lembrar algumas coisinhas fundamentais aqui. Primeiro, se ele é um vetor, ele vai ter módulo, direção e sentido. Então, você, na hora de calcular, né, vai ter um exercício, algo assim, você vai ter que lembrar. Preciso calcular três coisas: o módulo, a direção e o sentido. Tá? Toda vez que você falar em vetor indução magnética, ou mesmo vetor campo magnético, alguns vestibulares tratam dessa maneira, são três coisas que eu preciso encontrar. E outra questão fundamental, ó, no sistema internacional, a unidade do vetor indução magnética chama-se Tesla. Tá? Isso, aquela mesma marca de automóvel lá é uma homenagem a esse cientista. Escreve-se com T minúsculo e abrevia-se com T maiúsculo. Então, você vai calcular lá, vai dar, sei lá, 3 microtesla. Então, um T maiúsculo é a unidade do campo magnético. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem, esses são os conceitos. Agora, vamos lá, vamos começar a aplicar essa equaçãozinha aqui para a gente poder entender, né, e olhar bonitinho como é que tudo funciona. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Bom, primeiro, cálculo do campo magnético em um fio condutor retilíneo. Vejam, na aula dessa semana, o nosso objetivo é calcular para um fio condutor reto. Tranquilos? Na semana que vem, a gente vai calcular para uma espira e para um solenoide, que são outros formatos de fio. Então, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Bom, primeiro, falamos que você tem que calcular um vetor. Vetor, módulo, direção e sentido. As três coisas, unidade, Tesla. Então, vamos lá, vamos calcular o módulo do campo magnético B. Então, está aqui o vetor B, calcular o módulo dele. Bom, fiz um auxílio para nós aqui, agora eu quero brincar com vocês. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Aqui, qual que é a ideia? A ideia básica que eu quero discutir com vocês é o seguinte, ó, nós temos um fio, então tá aqui um fio, isso aqui é uma caneta, mas serve como um fio. Tá aqui um fio passando uma corrente elétrica para um lado ou para o outro, tá? Tanto faz aqui o lado, por enquanto, o sentido da corrente elétrica. A pergunta é o seguinte, você quer calcular o valor do campo magnético num ponto do espaço, aqui em volta, tranquilo? Aqui em volta. Deixa eu até tirar essa tela aqui, para vocês verem melhor. Tá aqui, ó. Tá aqui o fio, você quer calcular nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e um ponto do espaço aqui. Bom, a pergunta é, o que é que você acha que influencia no módulo do campo magnético gerado por esse fio num ponto P do espaço? Lembram no primeiro trimestre, campo elétrico tinha carga elétrica e tinha um ponto P. A gente falava assim, calcule o campo elétrico no ponto P. Aqui é a mesma coisa, tá? Calcule o campo magnético no ponto P. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui para a minha tela para a gente continuar com o nosso desenho. Então tá aqui, ó. Bom, o que você acha que influencia? Primeira pergunta, você acha que a corrente elétrica influencia? Provavelmente sim, concorda? Provavelmente sim, faz todo sentido a corrente elétrica influenciar. Aí uma perguntinha aqui, você acha que quanto maior for a corrente elétrica, o campo elétrico aumenta ou diminui? Pense rápido. 1, 2, aumenta, concorda? Quanto maior o valor da corrente elétrica, maior o valor do campo magnético. Então, quer dizer que a corrente elétrica vai aqui, ó, vai aqui em cima. Só eu entendi por que ela vai aqui em cima. Porque quando aumentar o valor da corrente elétrica,
você aumenta o valor do campo magnético gerado por essa corrente. Tranquilo? Muito bem. O que mais que você acha que faz diferença? Que influencia? Será que a distância do fio até o ponto P influencia? Provavelmente sim, né? Lembra que toda vez que você calcula um campo, alguma coisa, a distância faz diferença. Então, essa distância, vamos chamar de D. Só que esse D vai estar aqui embaixo. Tá? Por que vai estar aqui embaixo? Porque quanto maior for a distância, menor vai ser o valor do campo magnético. Só que aqui tem mais um detalhezinho. Não é só D, é 2π vezes D, aqui embaixo. Tá? Eu não entendi por que 2πd. Isso é uma consequência da lei de Biot-Savart. Se você pensar no fio, olha, aqui está o fio, aqui está o ponto P. D é a distância. 2πd, ou 2πr, porque o D aqui é o raio, né? É o comprimento da circunferência que passa por aquele ponto. Por isso que é 2πd ali embaixo. Muito bem. E o que mais que você acha que influencia? Bom, vamos pensar no campo elétrico. O que tinha no campo elétrico? Não era a carga, a distância e não tinha uma constante para o meio? Aqui é a mesma coisa, tem uma constante para o meio, que a gente vai chamar de μ0. Tranquilo? Então, quando for calcular o campo magnético vai ser μ0 vezes I sobre 2π vezes D. I é a corrente elétrica, D é a distância do fio até o ponto, e esse μ0, ele é um valor fixo. Então, ele é, no caso aqui, ó, ele vale, no vácuo, né, 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Isso aqui, ó, chama-se permeabilidade magnética do vácuo. Do vácuo porque é o zero, né? Do vácuo. Tranquilo? Esse é o valor do μ0. É isso que significa o μ0. Ele é um valor para o vácuo. Se não for o vácuo, vai mudar esse valor. Mas no caso aqui, a gente sempre usa o vácuo como padrão. Tranquilo? Então quer dizer que é só substituir ali? Sim, só substituir. Ó, o valor do μ0 é esse troço aqui, ó. 4π 10 a menos 100. Então, só você pegar aqui, ó. Esse é o valor que você tem que colocar lá. Tranquilo? Unidade desse cara. Tesla vezes metro por ampere. Ou seja, a distância tem que estar em metros e a corrente tem que estar em ampere. Aí terá um campo magnético em Tesla. Tranquilo? Beleza? Então, concluindo aqui, ó. O teu campo magnético, o teu vetor B, aqui, ó. O teu módulo do vetor B. O que que ele é? Bom, vamos analisar aqui, pessoal. Ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. Corrente elétrica. Tá difícil digitar, né? Ó, corrente elétrica. Que mais? Ele é inversamente. Falta um N. Inversamente proporcional à distância, né, do fio até o ponto, e ele é proporcional ao meio. Então, não vou escrever proporcional ao meio aqui, porque, na verdade, ele tem a ver com o valor da permeabilidade magnética do vácuo, tá? Mas ele depende do meio em que se encontra, que depende do meio, tá? Que é o caso do μ0. Tranquilo, pessoal? É isso que a gente precisa saber aqui. Se quiser colocar em outra corzinha aqui, ó, vamos chamar mais atenção. Ótimo! Tá aqui. Isso que eu preciso saber do vetor indução magnética. Beleza? Assim eu calculo o módulo. Ótimo. Só que você viu agora, minutos atrás, que eu preciso do módulo, direção e sentido. Então, vamos lá. Vamos calcular agora o restante aqui. Então, calculando o restante, o que mais que eu preciso montar? Então, vamos fazer isso aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. A gente tem que organizar as coisas aqui, ó. Aqui eu apago tudo que eu fiz e vamos para o próximo slide. Tá aqui, ó. Aqui eu quero calcular direção e sentido do campo magnético. Neste caso aqui, o que eu vou usar, pessoal? Eu vou usar um negócio chamado regra da mão direita. Regra da mão direita. Tá bom, pessoal? É isso que a gente usa para calcular. Existem outras formas de calcular também, tá? Mas eu vou ensinar dessa maneira. Se você aprendeu de outra forma no cursinho ou alguma videoaula, tudo bem, existem outras formas. Mas qual que é a regra da mão direita? Como é que vai funcionar? O vetor indução magnética, ele vai ser, num fio retilíneo, circular ao fio. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, como se o fio estivesse aqui, o campo magnético vai estar assim, ó, circular ao fio. Perfeito? A regra da mão direita funciona da seguinte maneira. Deixa eu voltar aqui para todo mundo me enxergar bonitinho.
Tá aqui, ó. Primeiro, pega a mão direita, dedão para cá, os outros dedos aqui, ó. Faça assim. Isso, faça na frente do vídeo, não tem problema o pessoal ver você fazer isso aqui. Tá aqui. Aí, como é que vai acontecer? Aqui tá o fio. Você vai encaixar o teu dedão da mão direita no sentido da corrente elétrica. E os teus dedos vão dar a direção e sentido do vetor B. Então, é assim, ó. Olha aqui, ó. O campo magnético, suponha que a corrente elétrica está para cá. Beleza? Está para cá. Então, ó, dedão da mão direita está aqui. O campo magnético é circular, ó, nesse sentido. Aqui em cima ele aponta para vocês, aqui embaixo ele aponta para mim, lá na frente ele aponta para baixo, aqui atrás ele aponta para cima, ele aponta assim, ó. Tranquilo? Nesse sentido. Se a corrente fosse para o outro lado, botaria a mão direita para cá, dedão para cá, daria no outro sentido este vetor. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é meio complicadinho de visualizar, ainda mais aqui por videoaula. Então, eu vou deixar para vocês, na aula dessa semana, 2 outras videoaulas gravadas, tá? 2 canais muito bons, que eles fizeram desenhos, animações, que vai ajudar vocês a entender. Aí vocês assistem a minha videoaula, depois vem aqueles vídeos lá. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. Vamos voltar a brincar. Então, tá aqui, regra da mão direita, nós já vimos isso, né, que eu preciso calcular aqui. Então, vamos só retomar a ideia aqui, ó. Então, regra da mão direita. Muito bem. Da mão direita. É assim que você vai utilizar isso, vai aplicar, né, na hora de resolver o sentido do campo. Tá vendo o desenho ali, pessoal? Ó, olha o desenho aqui, olha na tela. Ó. O dedão está no lado da corrente, a mão está envolvendo o fio, o campo magnético é aquele círculo, né? Tá ali, ele é tangente àquele círculo, né? Porque no caso o campo magnético é uma seta. É tangente àquele círculo. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos lá, vamos fazer um exercício então. Vocês verem como isso aqui é fácil, ó, pessoal. Isso aqui é mamão com açúcar. Então vamos lá, vamos brincar aqui nessas questõezinhas. Então, o que diz aqui, ó? Leia as afirmações a respeito de campos magnéticos gerados por fios retilíneos. Aula de hoje. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica, certo? Inversamente proporcional ao quadrado da distância de um ponto qualquer ao fio. Opa, errado. Errado, não é proporcional ao quadrado. Tá? Ele é inversamente proporcional à distância, não é ao quadrado da distância. Não tem quadrado lá. 2. O campo magnético de um fio retilíneo sempre é circular, certo? E no sentido horário, nem sempre. Depende da corrente. Pode ser, ó, corrente para um lado, sentido horário, ou para o outro, sentido anti-horário. Depende, não é sempre no horário. 3. O campo magnético gerado por um fio retilíneo é diretamente proporcional à corrente elétrica, certo? E inversamente proporcional à distância de um ponto qualquer do fio. Opa, aí sim. Beleza, boa. Aqui deu boa. 4. O campo magnético do fio retilíneo sempre é circular, certo? O sentido da corrente elétrica define se o campo ocorre no sentido horário ou anti-horário, certo, né? Se a corrente for para cá, o campo é nesse sentido. Se a corrente for para cá, o campo é no outro sentido. Então, no caso aqui, o que deu de certo? A3 e A4. 3 e 4, 3 e 4, letra E. Muito bem, muito bem. Está aqui essa questãozinha respondida. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para outra, uma de conta, para finalizar a aula, para fechar a aula aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, outra questão diz assim, ó. A figura mostra 2 fios longos e paralelos, separados por uma distância D de 10 centímetros, que transportam correntes de intensidade 6 amperes em direções opostas, considerando o μ0, 4π 10 na menos 7. Só cuidado que o menos 7 está aqui embaixo, tá, pessoal? Tesla metro por ampere. O módulo do campo magnético resultante no ponto P, situado 2D à esquerda do ponto A, em microtesla é de tanto. Bom, vamos lá. Questãozinha um pouquinho mais elaborada, precisamos trabalhar ela melhor. Então, a primeira coisa a fazer, vamos dar uma brincadinha aqui. Vamos analisar algumas coisas que eu tenho para escrever para começar a brincadeira aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte. Distâncias. Qual que é a distância? Ele fala que a distância D vale 10 centímetros. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, vale 10 centímetros. Isso aqui é 2D. Então, isso aqui vale, na verdade, mais 20 centímetros. Perfeito? Outra coisa que ele nos fala aqui, ó, o valor da corrente elétrica. Ó, o valor da corrente elétrica nesse cara aqui, ó, ela vale 6 amperes para cima e neste aqui ela vale 6 amperes para baixo.
Muito bem. Tá aqui, beleza. Agora, vamos lá, vamos continuar com a nossa brincadeira. Eu tenho aqui duas correntes, concordam? Dois fios. Se eu tenho dois fios, eu vou ter dois campos magnéticos, um de cada fio. E daí eu quero saber o campo magnético resultante. Bom, você já aprendeu a trabalhar com vetor. Se eu tenho dois vetores, eu calculo cada um deles, depois eu faço uma adição vetorial. Depois eu tenho que ver o que acontece com eles. Vamos calcular um de cada vez. Então, vamos calcular primeiro esse cara aqui, ó, que é o campo magnético da direita. Tá? Que é esse que eu estou passando o mouse aqui, ó, pessoal. Tá vendo? O cara aqui da direita. Bom, esquece o do meio. Esquece o fio daqui. Olha só o fio da direita. Qual é a corrente elétrica dele? 6 amperes. Qual é a distância deste fio até o ponto P? Opa, peraí. Se você quer a distância daquele fio até o ponto P, ó, é isso aqui, né? Concordo? Isso aqui é a distância. E neste caso, quanto que vale essa distância toda? Quanto que vale? Vale 10 mais 20. Então, vale 30 centímetros. Deixa eu juntar minha caneta, que ela caiu aqui. Voltei. Tá aqui a caneta. Ó, então, essa distância daqui até aqui, ela vale 30 centímetros. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Formulazinha. μ0, aqui, ó, pessoal, aqui embaixo, ó. μ0 vezes I sobre 2πr. Em vez de usar D, ele usou R. Estou colocando as duas maneiras para vocês ficarem atentos nos vídeos. Ó, quanto que é o μ0? μ0 está aqui, ó, 4π 10 na menos 7. Quanto que é a corrente elétrica? 6. Quanto que é a distância? Ó, 2π, 2π está aqui, a distância 30 centímetros. Olha aqui, ó, pessoal, 30, 10 na menos 2, porque é centímetro, tem que passar para metro. Aí, faz a continha toda, ó, dá 12, 10 na menos 7, em cima aqui, né, porque ele cortou, tá, cortou aqui, e embaixo deu 30, ó, cortou o 2 com o 4, deu 2 em cima, isso aqui. Campo magnético da direita dá 0,4, 10 na menos 5, que é 4, 10 na menos 6. Conclusão, campo magnético da direita vale 4 microtesla. Deste cara aqui, ó, deste cara aqui da direita, vale 4 microtesla. Só que tem um detalhe. É um vetor. Esse aqui é o módulo. Para onde que é o campo magnético? Aí você tem que fazer o seguinte, ó. Pega a tua mão direita, dedão, bota o dedão na tela. Gente, não tem como se enxergar nisso aqui. Tá? Não tem como enxergar. Vou tentar fazer aqui, mas vai ser difícil. Ó. O fio está aqui. Tá? Aqui está o fio. Dedão para baixo, porque a corrente é para baixo. Lá no ponto P. Bota os dedos lá no ponto P. Ó. Concorda que ele vai estar entrando. Ele vai estar assim, ó, nesse sentido. Ele vai estar entrando no fio. Então, esse campo magnético, olha aqui, eu vou escrever aqui, ó, o campo magnético da direita, ele está entrando no plano. Entrando no plano. Tranquilo, pessoal? Campo magnético da direita está entrando. Ok, vamos lá. Seguindo, vamos calcular agora o campo magnético do fio da esquerda, desse fio, outro fiozinho aqui, ó. Então, fazendo a continha, quanto que vai dar? Campo magnético da esquerda, pessoal, a mesma coisa aqui, ó. Tá, deixa eu até mudar a cor, só para vocês ficarem mais fácil de acompanhar o raciocínio, ó. Colocar em azulzinho, ó. Mesma coisa, pessoal. Olha a fórmula, ó. μ0 e 2πr. Tá aqui. Aqui é só a colocação. Aqui tá a formulazinha, ó. Beleza? Ó, μ0, 4π 10 a menos 7. Corrente elétrica aí, 6. Distância. A distância deste fio aqui até o ponto P é de 20. Então, ó, 2π vezes 20 centímetros. Fez a conta aqui, cortou 4 com o 2, deu 2 em cima, dá 12 por 20, dá 0,6. Conclusão, esse campo magnético vale 6 micros. Tranquilo? Então, o campo magnético do fio da esquerda vale 6 micros. Por que ele vale mais? Porque está mais perto. Só que aí vem um detalhe. Olha aqui, ó. Regra da mão direita. Isso aqui é o módulo. Falta direção e sentido. Dedão para cima. Olha aqui, ó. Bota os teus dedos lá no ponto P. Ele vai estar saindo do quadro. Então, aqui, ó, o campo magnético da esquerda, ele está, no caso, saindo do plano. Então, você tem um campo magnético entrando, outro campo magnético saindo. Tá, e como é que você calcula a resultante agora? Bom, nesse caso, vocês sabem como é que você faz. Se você tem um vetor para lá e um vetor para cá, o que acontece? Você subtrai. Então, se você fizer a continha aqui, ó, é essa conta que eu preciso fazer. Eu preciso subtrair, ó, da esquerda menos da direita, porque é o maior menos o menor. 6 menos 4, resposta final,
o campo magnético é de 2 microtesla no valor do maior, ou seja, 2 microtesla saindo do plano. Tranquilo, pessoal? Beleza? É assim que funciona a brincadeira. Para representar entrando e saindo, a gente usa normalmente essa convenção aqui, ó. Isso aqui, ó, é o símbolozinho de entrando e isto aqui, ó, é o símbolozinho de saindo. Que é entrando e ali é saindo, tá? Eu que não usei os símbolozinhos, mas é esta a ideia que a gente acaba por utilizar. Tranquilo, pessoal? É isso aí, viram? Assim, não é difícil fazer a conta, não é difícil usar a regra da mão direita, mas é um pouco difícil explicar aqui na aula, num vídeo para vocês. Se fosse sala de aula, eu faria com vocês, todo mundo ergue a mão direita, coloca aqui, faríamos juntos. Por esse motivo, eu vou colocar também na atividade dessa semana, vocês assistirem 2 outras videoaulas, tá? Uma tem 5 minutinhos, outra tem acho que uns 8, são rapidinhas, em que eles mostram exatamente como usar a regra da mão direita com animações, um desenho mais bem elaborado, tá? São os vídeos mais profissionais, digamos assim. Então, assistiram minha aula, assistam os 2 vídeos e daí vai ter uma atividade para resolver, tá lá escrito no seu aula. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Boa semana para todo mundo, bons estudos, até a live, quinta-feira, naquele mesmo bate-horário de sempre. Até mais, pessoal. Abraço.